Gente, sim, os deuses de fato são arquétipos, mas nem por isso eles são irreais ou não factíveis. Eles, na verdade, ganham muita força quando eles se colocam nessa roupagem de arquétipo. Para quem não entende sobre arquétipo, eu recomendo que você veja os meus vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui no card para você entender sobre o que é o arquétipo. E aí depois você volta nesse vídeo para a gente entender como que o ateísmo tem se desenvolvido nesses últimos séculos, especialmente a partir do século XX, e como os arquétipos têm relação com isso, para que a gente consiga conversar a respeito desses temas tão densos. Lembrando que eu tenho um livro, aliás, eu tenho 2 e-books, um se chama Tudo é Arquétipo e o outro se chama O Eremita. Entre em contato caso você queira saber mais, através do meu e-mail, e mais informações estão sempre na descrição do vídeo. A gente não vai ficar muito nos textos desse vídeo, mas eu quis colocar especialmente esse trecho para que ficasse bem claro como o Jung vê a questão do ateísmo no século XX. Considerando, que esse livro foi escrito no século XX e a gente sabe que tem só piorado a situação com relação à fé. Então a gente vai começar a ler só para entender mesmo o que está se passando. Tentar cobrir nossa pobreza espiritual com rituais suntuosos de outras culturas seria uma infidelidade à nossa própria história. E aqui ele se refere como nossa ao europeu, porque o Jung é suíço, ele é natural da Suíça. Não devemos fingir possuir símbolos que não nos pertencem. É melhor reconhecer abertamente a falta do símbolo em nossa tradição do que tentar adotar algo de que não somos herdeiros legítimos. Aqui é uma opinião dele que eu discordo um pouco. Somos sim herdeiros da simbologia cristã, mas de algum modo desperdiçamos essa herança e por isso nos sentimos tentados a invadir palácios espirituais de outras culturas. Isso daqui é uma coisa muito forte. Ele está falando sobre como a Europa tem se distanciado cada vez mais justamente dos arquétipos da divindade. Então a gente vai colocar de uma forma muito clara aqui. O que acontece, gente, é que os deuses, eles existem dentro de nós. Além de existir realmente nas nossas células do nosso corpo, o inconsciente coletivo, ele utiliza do arquétipo como uma roupagem para que a conexão entre a divindade e você, um ser humano, aconteça. E não é somente o arquétipo. Os sonhos são pontes para isso, os mitos, os símbolos e os arquétipos. Tudo isso está contido dentro do inconsciente coletivo. E lembre-se, é uma questão muito antiga. O inconsciente coletivo, ele tem relação direta com como nós evoluímos, como os seres humanos evoluíram. Muitas pessoas começam a substituir a divindade pela ciência, pela instituição, pelas formas racionais demais de viver a vida. Só que isso deixa um vazio dentro da pessoa que é impossível preencher. Somente uma divindade arquetípica, mitológica, poderia preencher esse vazio. Ganesha, por exemplo, é um deus. E ele é um elefante, ele é totalmente arquetípico. A cabeça de um elefante, ele é totalmente visto como algo sábio, aquele que tira os desafios da sua frente, literalmente meio que abre os caminhos para você. Essa relação com o elefante também é muito interessante, porque o próprio elefante já tem contido um arquétipo, porque assim, ele é um ser vivo, independente e autônomo, exatamente como os deuses são. Porém, quando chega a nossa informação, a gente coloca um arquétipo nele, para de alguma forma reconhecer e identificar o padrão existente naquele deus, por exemplo. Então Ganesha é um exemplo muito bom, porque mistura o arquétipo do animal com o arquétipo de um deus. Existe uma divindade que é extraída daquele símbolo, daquele arquétipo. E os europeus, eles estão com esse anseio por tradições orientais, porque no Oriente é muito mais rico de arquétipo, é o que mais tem, são infinitos. Eu não sei de outros países da América Latina, mas aqui, com toda certeza, existe uma riqueza arquetípica que faz as pessoas não perderem a fé. Funciona de um jeito lindo e realmente chega a ser divino. Porque purifica, de certa forma, a mente humana de outras coisas. Então ele tira da racionalidade, porque nós não somos tão racionais. Essa que é a questão. Quanto mais a gente se intelectualiza,
exageradamente, mais a gente se afasta do Deus, porque o Deus, ele não é racional. O Deus, ele é, e nós sentimos ele. Isso é um ponto muito importante. Não se trata de mentalizar ou de raciocinar, ele é um Deus e ele é bom para isso e para aquilo. Não. O sentimento por trás daquela mitologia, o sentimento por trás daquele arquétipo, é aí que a gente se encontra. Eu não sou cristã, eu não frequento igreja, eu não acredito na Bíblia, deixando claro. O que eu acho muito interessante é o que Jesus, a mitologia de Jesus, e não venha me dizer que eu estou menosprezando Jesus, porque muito pelo contrário, eu estou enaltecendo. Eu estou utilizando da palavra mitologia para que você compreenda o que eu estou falando. Ele tem um ciclo perfeito, ele nasce, ajuda as pessoas de coração puro, de um jeito que ninguém fez, e ele falece ainda na cruz. Então é um ciclo perfeito. Muitas pessoas questionam, Jesus realmente existiu ou não? O que eu respondo pra você, não precisa de fato ele ter existido, porque a mitologia por si só ela já é forte o suficiente. A história de Jesus já é forte o suficiente. Dá pra extrair a divindade da mitologia de Jesus sem que ele tenha existido ou não. Eu acredito que ele existiu. Mas é completamente uma fé minha, porque provas a gente não consegue ter. Se você sabe se ele existiu ou não, se você tem fontes concretas disso, então comenta aqui embaixo. E aonde que tá a divindade da ação de Jesus? Onde que tá? No fato dele amar o próximo. No fato dele sempre ser acolhedor com as pessoas as mais vulneráveis. Então a gente não tá falando sobre instituição, a gente tá falando sobre o que você sente com determinado arquétipo. Não é só porque Jesus é um arquétipo, segundo a psicologia analítica, que isso desfaz da potência dele. Muito pelo contrário, isso dá vida a ele, isso faz a gente decodificar a essência de Jesus e extrair a divindade dele. Porque Jesus não existiu, foda-se! O que ele deixou de herança? O que ele colocou na mitologia? O que fala a mitologia de fato? Fala que você tem que amar o próximo. E isso é divino. Isso é bonito de verdade. É essa a essência da mitologia. Não só de Jesus, mas de tantas outras. De tantas outras religiões. Veja bem, eu falei sobre Ganesha. Não tem nada a ver com Jesus. Deus está na gente. Tanto nas nossas células, quanto na nossa mente, na nossa psique. Compreende? E aí você fala, poxa, Vitória, mas eu sou ateu sim porque o mundo é sinistro, o mundo é bizarro. Gente, o mundo realmente é do jeito que ele é. É assustador? Sim. É assustador, mas também é fascinante. São essas duas coisas, os opostos, que a gente já falou também muito aqui no canal. Então, é mais sobre uma simpatia, uma familiaridade do que sobre lógica. O Jung, ele coloca pra gente um lado racional, ele estuda sobre o inconsciente coletivo, mas ele se desapega dessa questão racional demais, porque sendo racional demais, nunca ninguém vai chegar em lugar nenhum. Cedo ou tarde se depara com um vazio enorme, tremendo. E o que acontece com o cristianismo? A base dele é boa. Jesus. Nossa, se parasse em Jesus, na mitologia do Jesus, nossa, faça como Jesus, ponto. Se parasse nisso, beleza, mas não é o que acontece. Eu quero saber quais são as crenças de vocês, do que vocês acreditam, porque isso enriquece a sua alma precisa disso. E a gente tem estudado isso e a gente vai continuar estudando sobre isso, porque todas elas são válidas por Deus do céu, óbvio, isso é tão claro pra mim. Enfim, muito obrigada por ter visto até aqui e até a próxima.